Então, eu quero agradecer a presença de todos, né, neste mês de agosto, onde nós estamos muito contentes, comemorando mais um aniversário da nossa profissão, né, de economistas, e eu fui agraciado aí com a oportunidade de estar apresentando aí para vocês essa breve apresentação aqui sobre perícia financeira. O judiciário brasileiro é fantástico, né? É um campo extremamente fértil em relação a essa questão de perícias financeiras, e os economistas possuem habilitações, né? E competências para atuar nesse segmento aqui de uma forma muito proficiente, muito adequada, né? E a gente não poderia falar de proficiência, de adequação em relação a essa matéria de perícia econômico-financeira sem falar da consolidação da legislação da profissão de economista, né? E é onde nós encontramos aí o respaldo para poder atuar de forma consolidada, adequada, para com as partes, né, no judiciário. Se você está atuando como perito do juízo, obrigatoriamente você já faz parte do cadastro, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo e atende a determinados requisitos básicos aí para poder estar sendo nomeado. Mas uma visão geral você pode encontrar dessas competências e daquilo que nos é permitido, né, na consolidação da legislação da profissão de economista, lá no título 2, né? E nesse capítulo 231 aí, que são as atividades desempenhadas pelo economista. Entre eles, nós temos lá a letra K, tá certo? Dessa legislação, né? A linha, né? A linha K, e reza que, dentre elas, dentre muitas outras atividades, nós exercemos aí a perícia judicial, extrajudicial e assistência técnica em matéria de natureza econômico-financeira, incluindo cálculos de liquidação. Isso aqui foi incluído aí pela resolução aí 1944, recente, agora de 2015, né? Então, nós temos uma série de competências garantidas pela legislação da profissão do economista, dentre elas essa aqui que eu vou citar aqui um pouco para vocês, né? Muito bem. Acho sempre extremamente importante deixar destacado, antes de mais nada, uma conceituação que nós extraímos, inclusive, aí de um caso específico, uma consulta que nos foi feita aí, em relação a uma exigência lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que exige 2 anos de habilitação na especialidade para acolher a inscrição no cadastro de peritos lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E nós recebemos, inclusive, eu achei bastante interessante, né, e deixar destacado essa diferenciação, essa conceituação, né, que a qualificação aqui, ela se caracteriza pela conclusão do ensino superior, enquanto que a habilitação, ela é feita através do registro no conselho de classe, no nosso caso aqui no Corecon. Então, a habilitação exigida lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é de 2 anos. Tá? Então, essa conceituação aqui é bastante interessante para a gente poder, né, também valorizar um pouco da questão do economista experiente e da educação continuada, né, que hoje ela é fundamental, é algo que realmente promove um diferencial muito grande para que nos mantenhamos atualizados em relação a esse mercado extremamente dinâmico, em relação aos julgamentos, à doutrina, à jurisprudência, porque aqueles que atuam no campo judicial precisam estar muito antenados nessas modificações, tá? Nessas alterações, mudanças de entendimento e por aí afora. Vamos falar um pouquinho, pessoal, a respeito dessa questão
mais recorrente hoje em dia, que são as revisionais financeiras, né? Então, nós temos aí um campo enorme, muito grande mesmo, tá? De atuação. Falando de revisional financeira, nós temos muitos e muitos processos que podem contar com o auxílio do economista. E de que forma? O primeiro momento, um momento muito importante que eu vejo na instrução, é o laudo, o parecer prévio. Parecer prévio é aquele onde você realmente vai fazer uma garimpagem para proporcionar uma instrução adequada para o processo que ainda será ajuizado. Então, você tem uma empresa ou você tem um consumidor que tem uma situação financeira decorrente de uma operação, que tem uma situação instaurada em um determinado procedimento de aquisição de um bem financiado e tudo mais, e que você vai fazer a análise, verificar a situação contratual desses encargos, fazer os paralelos em relação às taxas de mercado, verificar que tipo de instrução documental, que prova documental você tem das alegações que este cliente está apresentando, para, com isso, constituir o seu parecer técnico, e esse parecer técnico instruirá a ação judicial, né? Ou seja, será juntado com a peça inicial, com a peça exordial. Isso é de fundamental importância. E explico para vocês por quê. Uma grande parte, mas uma grande parte mesmo dos processos, quando chega na fase de perícia, ou seja, na fase de instrução, acaba esbarrando na falta de prova documental daquilo que o cliente alegou para o advogado. Se nós entramos no momento oportuno, né, como assistentes técnicos, e fazemos este parecer prévio, nós vamos verificar e aquilatar a importância e a necessidade da busca dessas provas documentais antes que a perícia se instale, porque é um momento crucial. A prova documental, a prova técnica é aquela que vai dar ao juiz da causa os elementos que ele precisa para constituir e fundamentar a sentença. Então, se existe deficiência de prova documental, é muito difícil de você provar aquilo que estava apenas alegado em termos de peça exordial. Vou dar um exemplo bastante prático para vocês, de um caso recente. Houve a quebra de um contrato de financiamento com uma determinada construtora e ela entrou com a resolução do contrato mediante e foi sentenciado a devolução dos valores pagos, descontado uma taxa específica, né, de 20%, ou seja, devolução de 80% dos valores pagos. Ocorre que o processo, como um todo, se encontrava instruído apenas com uma pequena parte dos comprovantes de pagamento. E quando se foi buscar essa comprovação documental, uma parte significativa desses comprovantes não estava mais de posse do mutuário, né? Prejudicando a comprovação do pagamento. E isso acabou demandando um trabalho adicional muito grande em relação à busca de comprovação através do Banco Central e tudo mais, porque a parte contrária aí resolveu não colaborar com a perícia nesse aspecto. Então, havendo uma perícia prévia, né, para discutir essas questões todas, além disso ainda existiam benfeitorias que também precisavam ser abatidas aí e constavam da sentença, né, como tal, e que também surgiu a questão da
da comprovação documental do que havia sido gasto em termos de benfeitoria no bem que estava sendo restituído. Então, essa perícia prévia e o parecer técnico instrutivo, ele é muito importante nesse aspecto. Tá? Vamos falar aqui a respeito também das questões mais apropriadas em termos de financiamento, né? Tanto dentro quanto fora do sistema financeiro da habitação. A análise das condições contratuais, né? Tecnicamente respaldados aí nos normativos, que são muitos, existe uma quantidade muito grande de modalidades de financiamento, de indexação, de acordo com a origem dos recursos que foram utilizados para o financiamento, e isso precisa ser observado pelos especialistas, né, nessa matéria. Tá? Então, é importante você ter domínio e conhecimento a respeito dessas diferentes modalidades de planos de amortização. Existem variantes dentro do mesmo plano de amortização. Eu estou falando aqui do plano de equivalência salarial, estou falando do pleno, né? Dentre muitos outros aí, né? E, obviamente, né, chegando aí na questão dos conceitos, né, matemáticos e de determinadas premissas técnicas que podem ser ou não aplicáveis a esses financiamentos para convalidar premissas jurídicas que eventualmente estejam sendo esposadas aí pelos advogados que assinam essas ações revisionais. É muito importante ter domínio técnico de toda essa conceituação e tudo mais. Tá? Nós temos as operações de arrendamento mercantil, né, o leasing. Temos os cartões de crédito com todas as nuances envolvidas e uma utilização muito, muito grande mesmo, especialmente por conta da pandemia. Nós estamos vendo aí as pessoas fazendo uso de recursos disponíveis para poder só que eles não estão recebendo essas deficiências de renda, né, decorrente da pandemia. Nós temos o cheque especial, conhecido de todos nós, que é um crédito rotativo, né, mas com uma limitação muito grande por conta das altas taxas, né, quando nós estamos falando aí de pessoas físicas, né, também das pessoas jurídicas, porque não existe as garantias, né, mais reais, as garantias reais que são atreladas a outras modalidades de crédito, né? Temos também essas operações de revisão do FIIs. Nós temos liquidações de sentença. Esse é um capítulo à parte aqui, né, das atribuições que nos são confiadas, seja como assistente técnico, né? A parte ganha uma ação e é preciso implementar matematicamente uma sentença. Então, podemos ser convocados aqui para oferecer o cálculo de liquidação de sentença, interpretando e materializando a sentença, né? Na contrapartida, temos a parte adversa, que também pode entrar com a contestação, né? Ou a impugnação, mais especificamente aí dos cálculos apresentados, através de um assistente técnico que realize a análise do cálculo que foi apresentado. E isso pode, eventualmente, desencadear uma perícia, né? Nós temos ainda, nessa circunstância de liquidação de sentença, outros cálculos judiciais, que está aqui destacado em vermelho na tela, que são a conferência dos cálculos que tenham sido elaborados pela contadoria do juízo. Às vezes, o juiz entende que essa liquidação de sentença, ela depende apenas de meros cálculos aritméticos, então ele remete à contadoria para que ela elabore o cálculo, né, e determine a quantia devida, o quantum debetur, né,
que está envolvida aí na liquidação. Então, nós temos a obrigação, uma vez convocados para isso, né, seja pelas partes, ou seja pelo próprio juiz, para poder dirimir eventuais dúvidas que os cálculos elaborados pela contadoria do juízo possam ocasionar, né? Muito bem. Então, ele envolve conhecimento a respeito de atualização monetária, os diferentes indexadores oficiais, né, do Tribunal de Justiça, a que nós estivermos servindo, cálculo de juros, cálculo de multa, né, os honorários de sucumbência, que tipo de incidência que deve ter, se ele pode ser sobreposto ou não pode, e entre outras nuances aqui desse tipo de cálculo. Tá? Tem ainda um capítulo à parte, né, que são as cobranças condominiais, né? Ou seja, as cotas condominiais, elas precisam respeitar uma determinada formalização, um determinado critério específico de imputação de encargos, né? E normalmente isso não vem especificado e você precisa colaborar com o juiz na hora de fazer esses cálculos. Nós temos a questão da restituição dos impostos, dentre outras situações corriqueiras aí, tanto no âmbito extrajudicial, digo extrajudicial quando a parte lhe convoca como assistente técnico, né, para fazer esses cálculos, né, fora do sistema judiciário, ou até aproveitar ele depois como instrutivo, como eu citei no começo, como quando somos convocados aí pelo juízo, né, através das nomeações oficiais, né? Muito bem. Nós temos a questão da arbitragem e mediação, e isso, a perícia financeira também tem um alcance muito grande e uma aplicação muito intensa, né, envolvendo exatamente todas essas searas de relação contratual, na arbitragem e na mediação. Existem as questões da área criminal, da área penal. Somos convocados também por associações, por fundações e organizações não governamentais. Nós temos a questão, e essa é muito recorrente, de condomínios residenciais e comerciais, que nos solicitam pareceres justamente para análise, né, da distribuição, do recolhimento das cotas, né, o produto das cotas. Muitas vezes a administradora não é feliz na prestação de contas e surgem dissidências em relação à aprovação da prestação de contas condominial, e nós somos chamados, né, para opinar a respeito, ou inclusive para fazer apurações preliminares e posterior ajuizamento de ação aí de responsabilização, ressarcimento de eventuais desvios, enfim, em relação à gerência que foi feita pelas administradoras, né, condominiais. Nós temos o campo empresarial e societário, temos famílias e sucessões, e temos também como cliente a fazenda pública. Tá? Eu vou encurtar um pouquinho essa apresentação das competências aqui, dos campos de atuação, né, até nessa parte aqui do financeiro e bancário, né, fusões, cisões, os processos administrativos, não podendo deixar de mencionar aí a recuperação judicial, falência e insolvência, né? Mas eu vou voltar aqui para o financeiro e bancário, apresentando para vocês um caso específico onde eu consigo demonstrar para vocês a importância da atuação do profissional economista com as competências que lhe são peculiares neste campo da perícia financeira, que é o mote, né, dessa apresentação, ou pelo menos a intenção daquilo que seria essa apresentação. Eu separei, pessoal, um caso muito recorrente, não só nesse momento de pandemia, mas anteriormente também nós tivemos aí um grande fluxo de operações de financiamento através da modalidade leasing,
né? O arrendamento mercantil. E isso de automóveis, então, é uma avalanche de operações que nós temos aí no mercado e que dependem, muitas vezes, do concurso de um perito lá na fase adiantada dessa operação, onde esse bem já foi, inclusive, emitido na posse, ou seja, houve a busca e apreensão, do bem por conta do inadimplemento da operação de arrendamento mercantil, né? E você tem algumas questões de ordem técnica que precisam ser muito bem trabalhadas para poder implementar uma sentença ou para poder fazer uma apuração específica de saldo devedor, e eu vejo que existe uma deficiência de conhecimento muito grande. Ao longo do tempo, eu já ouvi até dizer que, para ser perito, não precisa nem conhecer matemática financeira, né? Mas a minha experiência, ela caminha no sentido oposto dessas afirmações. E justamente por ver que, às vezes, se promove uma injustiça muito grande por conta do desconhecimento daquele a quem foi confiado a fazer uma apuração do tipo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos supor aqui, eu estou fazendo uma suposição, mas, na verdade, eu tenho em mente aqui um caso concreto, tá? Que aconteceu comigo há pouquíssimo tempo atrás. O bem foi cedido para esse adquirente, né? Para o arrendatário, né? E na 27ª prestação, ele entrou em inadimplemento, ficou inadimplente por 4 prestações, até a 31ª, e depois retomou os pagamentos. Por algum motivo, essas 4 prestações ficaram pendentes, ele pagou da 31ª em diante, um erro administrativo, mas foi assim que aconteceu. E parou na 37ª, de um total de 48 prestações. Houve a ação de reintegração de posse positiva, o veículo foi apreendido, foi levado a leilão e ele continuou com a pendência dos apontamentos que foram feitos pela arrendante. Então, essa parte entrou no judiciário justamente para pedir o quê? A resolução do contrato, né? E a apuração se existia algum débito remanescente da dívida, né, para que ele pudesse quitar, ou, caso contrário, se houvesse algum saldo remanescente, que lhe fosse devolvido. E, para isso, depois do trâmite processual específico, houve a sentença, né, porque existe aí um recurso repetitivo que determina a forma pela qual isso aí deveria ser devolvido. E, no frigir dos ovos, acabou ocorrendo uma apuração bastante difícil, uma apuração muito, mas muito errada mesmo, ou seja, incorreta, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, neste exercício, nesse pequeno exercício que está na tela, como é que se compõe, como é que se constitui uma contraprestação de um arrendamento mercantil, tá? De forma bastante rápida, de forma bastante sucinta. Nós temos aqui o valor do arrendamento mercantil, que está aqui como PV0 de R$ 18.500, tá? A taxa do valor residual, ou seja, foi estabelecida aqui em 5% do valor do bem, tá? Este é o IR que está aqui. Nós temos a taxa do arrendamento, ou seja, o coeficiente de arrendamento, em 2%, e um prazo de 36 meses. Aqui cabe mencionar para vocês uma coisa muito importante. Esta taxa aqui, embora ela tenha a mesma função de juros, ela não é juros. Aqui é uma taxa
composta de vários elementos, de várias outras custos e especificações que constituem um coeficiente de arrendamento. Tá? Então, ele não pode ser confundido como taxa de juros. A taxa de juros é só um dos elementos que está aí dentro. Tá? Por isso que a gente não pode confundir isso aqui com o quê? Com a taxa de financiamento de automóveis, né? Uma taxa de financiamento comum. Isso aqui é um arrendamento mercantil e esta taxa constitui a remuneração global, incluindo benefícios fiscais e tudo mais, que são detidos pela arrendadora. Por isso que não pode ser confundido com taxa de juros. Ok? Muito bem. Usando estas fórmulas financeiras que estão aqui embaixo, nós podemos confrontar e conferir se a taxa, o encargo que foi contratualmente estipulado estava correto ou não. Tá? Então, nós temos lá os R$ 18.500, nós temos que é o nosso ponto de partida, né? As taxas específicas e o prazo. Dentro dessas fórmulas aqui, vocês vão perceber que eu apenas implementei, olhando dentro do conteúdo aqui, é o que está dentro desta fórmula financeira, com uma expressão profissional aqui e uma expressão linear que o Excel consegue fazer a leitura. Tá? Para, assim, encontrar o quê? Os fatores pertinentes. Aqui nós temos o coeficiente, né? E temos, finalmente, aqui o quê? O valor da contraprestação do arrendamento mercantil. Esta expressão, né, matemática, ela permite que seja apurado o valor da contraprestação, e aqui embaixo nós temos as duas apurações desenvolvidas linha a linha, certo? Ou seja, a taxa de juros, o prazo, né, chegando ao fator de arrendamento aqui embaixo, e uma contraprestação com o VRG embutido de R$ 725,80. Aqui, no caso, é o VRG que a gente chama de diluído no tempo, tá certo? Ou seja, ao longo do prazo de 36 meses, você paga uma contraprestação do arrendamento mercantil e uma outra parcela, que é a antecipação do valor residual garantido, constituindo com isso um direito de aquisição do bem, ou de que você exerça o direito de adquirir o bem ao final do prazo de arrendamento mercantil. Tá? Essa situação de existir, ou de ser faculdade do arrendatário, exercer esse direito de adquirir o bem ao final do prazo, é uma obrigação, caso contrário, não se trata de um arrendamento mercantil. Essa é uma exigência legal, tá certo? Então, aqui, no caso, nós estamos tratando de um leasing, onde o arrendamento mercantil previa o pagamento das parcelas diluídas ao longo do tempo. Agora, na parte de baixo, vocês também vão olhar e observar aquela apuração que eu fiz na primeira linha lá, o próprio Excel fazendo essa apuração, que é o quê? O valor da contraprestação de arrendamento mercantil sem o valor residual, tá? Com os mesmos dados, mas eu obtenho exatamente o quê? Apenas o valor da contraprestação do arrendamento mercantil. Então, está aqui os R$ 708,02, e a partir desses desenvolvimentos matemáticos, né, que observam aqui os preceitos e conceitos elementares de matemática financeira, nós podemos desenvolver uma tabela onde eu saberia qual é o saldo devedor desta operação. Uma tabela, que eu falo para vocês, é assim, é um plano de amortização, certo? Ou seja, onde nós temos um saldo inicial, a contraprestação de arrendamento mercantil, a competente amortização descontado, né, essa taxa de arrendamento que incide sobre o capital que está alocado nessa operação, e apurarmos aí um saldo devedor em qualquer etapa
deste financiamento que nós estamos vendo aqui, desta operação de arrendamento que nós estamos vendo aqui. Por conta da ausência de conhecimento, por conta de outras convicções que não vem ao caso até citar, essas nuances financeiras acabaram não sendo observadas e o perito acabou apurando valores estratosféricos em relação à saúde do devedor. No meio do caminho existe o quê? A venda daquele bem, né, que precisa ser amortizado desse saldo devedor. Né? E a sentença acabou sequer apreciando a amortização do bem. Né? Então, eu mostro para vocês aqui exatamente o quê? A necessidade da proficiência na matéria, da especialização na matéria, para a qual o perito, o economista, venha a se propor a atuar, porque por trás de tudo isso que nós estamos vendo aqui, nós temos o quê? Nós temos pessoas, nós temos patrimônio, nós temos vidas, né, que podem ser afetadas pela nossa falta de experiência ou pela nossa falta de destreza com essas questões matemáticas que parecem ser desimportantes, dependendo da ótica, né, daquele que estiver analisando a questão. É muito importante estar sempre atualizado, fazer reciclagem de conceitos, né, e ter sempre em mente que a apuração tem que ser a mais correta possível para evitar perda, seja para o credor, seja para o devedor. Nós precisamos estar atentos a isso e lembrando sempre que quando nós estamos assinando um parecer ou um laudo, ele tem visibilidade. E ele tendo visibilidade, ele afeta os meus pares. Quando está escrito economista lá embaixo do meu nome, eu represento uma categoria inteira. Eu represento cada um de vocês. Então, é por isso que, ao longo dos últimos anos, eu, Pedro Afonso, uma equipe inteira de sindicatos de economistas, nos dedicamos de corpo e alma a compartilhar conhecimentos através do Fórum de Perícias, bem abrigado aí no nosso conselho, né? Dividindo esse conhecimento com os nossos pares, colaborando através do canal de comunicação constituído pelo plantão de perícias, né, onde qualquer colega que precisar aí de um apoio, de elucidar uma dúvida qualquer, pode contar conosco lá todas as terças-feiras, né, das 16 às 18 horas, tem um profissional à disposição para prestar esses esclarecimentos. Tudo isso é dedicado à categoria, dedicado a enobrecer cada vez mais a atuação do economista no campo matemático, no campo das ciências econômicas como um todo. Tá? Então, isso aqui é uma pequena colaboração, uma apresentação bastante sucinta, que realmente eu sei que aqui tem muita coisa aqui que eu tenho especialistas mais habilidosos do que eu ouvindo essa minha exposição, mas serve aqui apenas como um pequeno paliativo, né, em relação a tudo aquilo que nós temos pela frente em todos esses campos de atuação dos economistas aí no campo das perícias financeiras. Tá bom? Eu acho até que eu estourei um pouquinho o meu horário aqui, para variar, certo economista, se deixar, fala o dia inteiro, né? Especialmente quando a gente fala daquilo que a gente gosta, não é verdade? Então, mas agora eu gostaria de dar a palavra, né, para o nosso colega Guilherme Dizzi, que também tem aí uma parte da apresentação, para abrilhantar aqui este 31 de agosto, aí, onde nós estamos aí encerrando aí a comemoração do Dia do Economista. Guilherme, a palavra agora é sua. Obrigado, gente. Obrigado, Zé Marcos, novamente aqui pela parceria do dia 31, né, fechando o mês do economista, esse mês de agosto. Parabéns ao Corecon pela iniciativa que sempre, né, fortalece a nossa classe dos economistas. E eu começo aqui, né, evidentemente não é um tema tão específico, fala de jovem economista,
eu já estou passando daquele limite ali dos jovens já para um economista mais velho, né? Então, vai tentar aqui falar algumas palavras, né, para os economistas, deixar gravado aqui da importância, né, da gente fortalecer esse ingresso de novos estudantes na área, né, para a gente crescer cada vez mais. E aqui eu começo com um texto que o professor Lacerda ele colocou num grupo de WhatsApp, porque está tendo uma redução dos economistas, né? E eu tenho uma pergunta aqui no meio do texto que ele coloca assim: se você perguntar aos jovens o que é um economista, eles dirão que é um homem chato de terno, né? Se você perguntar a eles do que se trata a economia, eles dirão que que é de dinheiro, bancos e finanças. Então, assim, ainda está muito restrito o conceito de economista. E o que a gente viu agora, Zé Marcos, na sua apresentação, é que há inúmeras áreas, né, de perícia, né, da economia macroeconômica, do setor público, que precisam ser evidenciadas, né? A gente está vendo uma massa muito grande agora no Instagram, nas redes sociais, do mercado financeiro. É todo mundo prometendo dinheiro fácil, né, uma rentabilidade dos negócios. E, inclusive, né, um cara, uma pessoa que está aí explodindo na área, que é o Pablo Spaia, né, o Vai Torinho, ele faz um trabalho muito bom. Então, você vê que ele está captando muita gente, está indo gente de 14, 15 anos entrando no mercado financeiro. A gente precisa isso também nas outras áreas, engrandecer, não somente deixar o economista como o do mercado financeiro, né? E aqui eu tenho uma palavra, não trouxe aqui, evidentemente, uma apresentação, mas a gente pode falar, olha, de economistas nas empresas, orientação financeira aí no mercado financeiro, consultoria, assessoria, trabalhos de projetos, infraestrutura, orientação no comércio exterior, orçamento, estudos mercadológicos, professor, a área acadêmica é extremamente importante para a gente ter novos economistas, perícia, como foi abordado agora, arbitragem, setor público, análise conjuntural, para entidades. Eu trabalho há mais de uma década aí com a Federação do Comércio de São Paulo, atuo também na FEComércio da Bahia, aqui como conselheiro do Corecon, e agora, como eu estou vendo e colocando uma experiência própria aqui, até mesmo para quem está nos assistindo aqui, eu estou vendo esse boom do digital, né? Alguns já viram isso no passado recente, mas eu comecei a ver esse ano de uma forma muito mais assintosa. E o que eu tenho feito? Eu criei uma nova empresa para mim, e eu estou tentando trazer de uma forma muito didática sobre a macroeconomia. Estou fugindo da área financeira. Eu até comento no Instagram que eu não quero tratar de finanças, porque tem muita gente que já fala de finanças no Instagram. E qual que é a minha ideia no meu Instagram? Quem quiser depois, só acessar lá, Guilherme Ditzer. Eu trago conteúdo diário, vídeo diário, sobre tudo da economia. Inclusive, hoje eu estava gravando aqui, antes da nossa participação, estava falando sobre o balanço comercial, que é recorde de janeiro a julho, quais são os principais produtos exportados e importados. Eu também falei sobre a questão da cana-de-açúcar, que tem sofrido aí pelas questões climáticas, a redução da produção, da oferta. Isso afeta o preço para o consumidor no etanol, no açúcar cristal e refinado. Falei da inflação da indústria, do IPP, do IBGE, que isso está subindo 21% no ano. Isso vai certamente impactar diretamente ao consumidor, porque está sendo uma inflação dissipada em vários setores da economia, no agronegócio, na indústria, no comércio. Falei também da diferença do IPCA e INPC. Então, eu tento trazer de uma forma mais didática, né, sobre conceitos e números econômicos, e trazendo de uma linguagem simples, que talvez qualquer um consiga entender, né? Eu acho que essa é a forma para o economista tentar agregar, porque o que eu estou vendo, os jovens hoje, eles estão muito ansiosos e querem as coisas muito rápidas. E o trabalho da economia, na hora que você olha, não é tão convidativo para um jovem economista. Então, talvez a gente tenha que fazer uma modernização, né, conjunta, trazendo a experiência, né, de quem tem trabalhado muito para essa área, dos economistas aqui, através do Corecon, mas trazer os jovens também que tem uma linguagem diferente, não é aquele economista de terno e gravata com uma imagem mais conservadora, podemos dizer assim, não quero dizer velho, porque
não é uma questão de velhice ou de atual, uma questão de talvez de comunicação com esse jovem que está crescendo com 20, 21, 22 anos que querem entrar no mercado de trabalho. E a digitalização é um caminho sem volta. A gente precisa digitalizar os nossos conhecimentos, trazer cada vez mais nas redes sociais. Inclusive, um dos trabalhos que eu estou fazendo nas redes sociais é para lançar um curso, inclusive depois eu vou pedir um apoio até mesmo aos amigos do Curecon, que é exatamente de uma linguagem muito simples de como acessar os indicadores econômicos do IBGE. Vai ser o meu primeiro curso para a pessoa aprender o que é PMC, PMS, o IPCA, o Índice de Inflação, o PIB, a PNAD, trazer exatamente o que é, de uma forma muito simples, o que são essas pesquisas da agropecuária, estoques, levantamento sistemático da produção agrícola, acessar as informações no Sidra e como exemplificar com esses dados captados no Sidra. Então, eu estou tentando trazer de uma forma, um trabalho paralelo meu, de uma forma cada vez mais didática e mais simples, é camiseta, é um diálogo mais fácil, para que esses economistas jovens sintam confortáveis em entrar nesse mercado da macroeconomia e comecem a entender, olha, por que a gasolina está subindo tanto? Né? Quais são os impactos? Inclusive, eu fiz um vídeo na semana passada explicando, olha, é o álcool anidro, que tem subido bastante, aí vem o caso da cana-de-açúcar, é o preço do petróleo lá internacional, que subiu 50%, é o ICMS, que é cobrado pelo preço médio ponderado, que é o preço final na ponta. A gente está falando de um preço médio de R$6, então, se o ICMS, por exemplo, já está calculado sobre um valor que tem ali já previamente calculado o ICMS, talvez seja uma contagem por dentro do ICMS, não é 25%, é 32%. Então, eu estou tentando trazer de uma abertura para não ficar politizada também no campo econômico. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo uma politização geral, de todos os aspectos, é da saúde, é da vacina, é do campo do agronegócio, é do internacional, é o estouro lá no Afeganistão, é tudo política, é A e B. O que eu falo no meu canal é tentar tirar o lado político. Eu não quero falar de política, eu quero agregar os economistas. Se a pessoa acha a informação que eu estou passando, se é culpa de A ou se é de B, a pessoa vai ter essa informação. Mas o que eu quero passar aqui é trazer os economistas, agregar de uma forma para que todo mundo se sinta confortável para debater a macroeconomia e que utilize dessas informações para tentar achar o seu caminho no mercado profissional. Então, se eu sei mais, por exemplo, do mercado de combustíveis, de repente eu vou trabalhar, sei lá, numa área, uma consultoria na área específica, ou se eu quero saber sobre inflação, de repente eu trabalho em uma questão mais de negócios ou relações pessoais, de trabalho. Enfim, o campo é muito, muito, muito grande. E a comunicação, né? A comunicação, eu falo aqui, conexão e acesso fácil. O que eu tenho visto, conversado com os jovens economistas, é que há uma diferença muito grande dos que já se formaram e estão aqui em cima, inclusive não só esses que aparecem na televisão o tempo todo aí falando de economia, e os que estão recém-formados. Há uma diferença muito grande. Quando essas pessoas aqui relatam para mim que tentam acesso com essas pessoas lá em cima, a resposta é nula. Ninguém dá o braço para esses novos economistas. Então, cabe aqui uma reflexão, né, de quem está mais tempo na economia, estique um pouco mais a mão, né, independentemente da formação da faculdade, da universidade, porque eles querem ouvir a gente, eles querem saber informação. Só que aí é duro, né? Quando você vê um economista que está ali na televisão o tempo todo, se pergunta para ele alguma coisa e a resposta é nula. E tanto que muitos vêm até a mim e perguntam, viram até amigos, porque meu acesso é muito fácil. Quem quiser falar comigo, pode falar pelo WhatsApp, entra no LinkedIn, entra no meu Instagram e fala comigo. Eu tenho acesso às pessoas. Então, isso traz motivação para as pessoas, para que elas sigam nesse campo profissional da economia e sintam cada vez mais no diálogo fácil com as pessoas. Não fiquem, olha, uma caça dos economistas aqui em cima e os outros economistas aqui embaixo tentando lutar sem nenhum parâmetro, sem nenhum apoio profissional dos economistas. Então, é só uma reflexão que eu deixo aqui também, para a gente tentar chegar mais próximo também desses estudantes, não somente esperar esse acesso, mas também prover um pouco mais de conteúdo e comunicação que eles estão precisando. Então, eu acho que aqui é só uma fala breve, eu foco muito na modernização. Eu acho que a gente precisa trazer
esse estudante. Se a gente ficar parado no modelo antigo, a gente vai afastar esse estudante. Eu fico imaginando hoje alguém que está com 18, 19 anos, pensando em fazer uma faculdade de marketing. Você olha no Instagram o que você pode fazer em um curso de talvez uma semana de edição de vídeo, de como fazer o flow, né, de propaganda, AdSense no Instagram, no Facebook, nos canais. Coisa nenhuma, talvez a faculdade vai oferecer em 5 anos. A faculdade é essencial, evidente, mas a gente precisa adaptar esses conteúdos também econômicos a um modelo mais novo, a um modelo mais rápido, mais dinâmico, não, sem ser concorrente, sendo ampliado de uma forma conjunta. Então, era essa minha fala sobre o jovem economista. A gente precisa ter essa comunicação, digitalização e modernização para a gente conseguir atrair os economistas e não deixar somente esse lado financeiro, né? Como eu falei bem no início aqui, né? Que o economista é visto como um homem chato de terno. A gente tem que rever isso. E é só com o conjunto dos economistas, com a comunicação mais leve, mais suave, e eu estou tentando trazer isso cada vez mais nos meus vídeos, tanto profissional, né? Tirando o terno e gravata, mas colocando uma camisa mais leve, na forma de falar, no conceito, né, de comunicação, e isso tem ajudado bastante. Muita gente tem vindo a mim e falado, olha, muito bacana esse trabalho, esse é o caminho que a gente precisa entender a economia. Então, só fica aqui, Pedro, novamente aqui, obrigado e parabéns aqui pelo seu trabalho no Corecon São Paulo. Acho que tem sido de muita valia e que tem tido um resultado brilhante aí. Espero que a gente continue esse trabalho para os próximos anos. Então, obrigado aqui a todos que ficaram até agora. Obrigado. Eu ouvi tudo, viu? Eu estava aqui. Estava sentindo você aqui, Pedro. Fique tranquilo. Excelente, obrigado, Guilherme. Muito boa a sua exposição e vem de encontro com os nossos anseios, né? Eu assisti uma live ontem de uma desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje está na Apamages, e ela mencionava exatamente essa questão da criação de pontes, né? Nós, como profissionais, né, somos criadores e podemos construir pontes de conhecimento. A nossa ênfase está realmente nisso. Nós temos um grande público requisitando os nossos trabalhos, e nós temos os nossos colegas necessitando de uma interlocução, desse diálogo que você acabou de muito bem mencionar. Não podemos estar aqui embaixo sem nenhum tipo de suporte, de contato, né, com alguém que possa facilitar esse conhecimento, essa troca de ideias, né, esse acesso a canais de conhecimento que a gente domina, que a gente já tem, como fazer, até mesmo encurtando caminhos, né? Não é necessário fazer uma pesquisa enorme, a gente já pode ajudar as pessoas a alcançarem esses objetivos de uma forma mais fácil, né? Entre aspas, o fácil, mas, na verdade, a gente mostra exatamente onde estão os elementos. Eu coloquei aí no chat, agora há pouco, aí, um trabalho de excelência. Eu fui conhecer, através do nosso querido colega José Roberto de Araújo Cunha, a Fundação SEAD. Eu disponibilizo um banco de dados fantástico, gente. Vocês que são economistas, não deixem de olhar. São dados públicos à disposição do público. Mas nós temos os elementos, nós temos as ferramentas de análise setorial, uma base de dados fantástica, de progressão aqui para o nosso interior de São Paulo. Ou seja, é um trabalho muito bonito, que precisa ser valorizado, que precisa ser aproveitado. Como bem o Guilherme disse, certo? Em determinadas publicações, onde nós temos verdadeiros tesouros, né, para elucidar questões e situações que estão aí no nosso cotidiano econômico-financeiro. Gente, eu acho que estou à disposição de vocês para eventuais perguntas. Devo creditar também, foi importante, eu esqueci de mencionar, esse exemplo eu tirei do capítulo 6 do livro do professor Castelo Branco, a quem eu rendo minhas homenagens, porque eu gosto muito da didática com que ele
expõe essas fórmulas financeiras e torna a coisa inteligível, né? mais palpável, né? Para todos nós. Tá? Então, eu tirei isso aí do livro do professor Castelo Branco e uso isso aí nas minhas aulas que eu dou na pós-graduação. Tá bom? Então, havendo perguntas, eu estou à disposição para respondê-las. No tocante ao momento que nós estamos vivendo da pandemia, como você vê o mercado de trabalho para o perito que está iniciando agora? Eu fiz 3 perguntas, essa é a primeira. Tá. Veja, Fernanda, com aquelas ressalvas que eu comentei, o profissional que está começando precisa ter em mente justamente essa diferenciação que eu comentei com vocês. Uma coisa é sermos habilitados e outra é sermos especialistas, né, e termos a expertise que uma demanda judicial requer. Então, nós precisamos, sim, existe uma demanda enorme, muito grande, tá? O ajuizamento de ações é muito grande, a distribuição de ações é muito grande. Mas nós temos que lembrar exatamente de termos o quê? O apoio necessário com os colegas, com os pares mais experientes, enfim, montarmos equipes multidisciplinares para que nós possamos atender aos anseios do judiciário, atendermos ao anseio daquele juiz que está demandando pelo nosso trabalho de uma forma proficiente. E não só proficiente, mas preservando exatamente aquilo que eu disse para você. Quando eu coloco embaixo do meu nome, economista, Corecon São Paulo, 27706, eu estou representando uma categoria inteira. E aquilo que eu fizer de bom, eu divido com vocês. Mas aquilo que eu fizer de ruim, eu exponencio a todos vocês. Né? Então, tendo isso em mente, olha, tem campo de trabalho para todo mundo, a gente incentiva realmente que façam os cursos, se instrua, revise conceitos, revise de novo os conceitos, tá? Para que você ofereça para o juiz que está te pedindo o apoio que ele precisa para poder sentenciar de uma forma justa. Eu perguntei também a respeito de quem está iniciando agora, é mais indicado que ele inicie como um perito ou como um assistente técnico? Isso depende muito, mas muito mesmo. Eu acredito que as responsabilidades sejam muito parecidas. Porém, no judiciário, nós temos as implicações, né, decorrentes aí de uma eventual representação, a publicidade maior. Como assistente técnico, talvez você consiga mais apoio de parceiros do que como peritos do juízo. Tá? Mas as responsabilidades são muito grandes do assistente técnico. Veja você, aquilo que eu acabei de comentar a respeito da instrução documental. Não é só a instrução documental. Se eu fizer uma apuração inadequada, eu posso estar induzindo a parte a sofrer uma condenação em sucumbência. O que é isso? É que o cálculo que foi apresentado, o cálculo que eu desenvolvi, né, como assistente técnico, ele não se convalidou, ele não foi aceito pelo judiciário, ele foi impugnado e a impugnação foi procedente. Consequentemente, essa parte que eu assisti vai sofrer uma sucumbência, vai sofrer uma condenação em cima daquilo que foi oferecido em termos de cálculo. Então, sempre existe uma responsabilidade muito grande. Mas, para você escolher ser assistente técnico ou ser perito do juiz, às vezes, é mais o seu íntimo que vai determinar o tipo de relação que você gostaria de ter. Trabalhar com os juízes não é nada fácil. Desenvolver o campo de atuação no judiciário não é nada fácil. Tá? Já como assistentes técnicos, você conta o quê? Com uma relação mais direta, seja com a própria parte, ou seja com os escritórios de advocacia que detenham esse tipo de ação, esse tipo de operação que você tem domínio e que você gosta de lidar, de trabalhar, de fazer as apurações, de secar a operação. Às vezes você gosta muito de
dissolução de sociedades, né, apuração de haveres, você vai trabalhar com os escritórios mais focados nisso, ou revisional financeiro, como o Pedro Afonso é apaixonado, adora dar uns porretes nos bancos por aí. Então, você vai ser um assistente técnico, né, desses escritórios que trabalham com o contencioso, né? Então, é isso. Às vezes é mais uma identidade que você pode ter como assistente técnico ou como perito do juiz. Lembrando, só uma coisinha para quem quer se aventurar nessa seara. Depois do juiz, quem mais apanha é o perito, tá? Só para vocês saberem disso. Bom, quero também parabenizar você e ao Pedro Afonso pelo belo trabalho que vocês fazem lá no Sindecom, né, apoiando, dando plantão de perícia. Isso, para quem está começando, é fundamental. Parabéns. Que bom, obrigado, Fernanda. Herbert está pedindo a palavra. Herbert está com a mão levantada. Mariana também está falando, viu, Zé? Fez uma pergunta aí, acho que você não respondeu. Não, tá. Então, vamos lá. Isso. Após ela, eu faço a minha pergunta. Por favor, Pedro. Você pode ler para mim? Mariana Assis pergunta: justamente por conta dessa pressa que nós, recém-formados, temos, ainda vale a pena entrar no mercado de perícias, dado o tempo que demora entre nomeação e resultados? Olha, é uma excelente colocação e uma excelente pergunta. Eu não sei se a resposta vai ser tão boa, mas para quem tem pressa no judiciário, realmente é um lugar muito difícil de você imaginar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: custa bastante para a gente desenvolver uma carteira que comporte os desencaixes decorrentes dessa atuação. Demora muito tempo para você ser nomeado. Quando você é nomeado, as partes vão discutir os seus honorários até no tribunal. Depois, quando isso volta para você, você vai correr atrás e vai ficar se degladiando pela instrução do processo, porque você não pode expressar juízo técnico sem estar devidamente fundamentado em documentos. Depois disso, as partes vão se manifestar em relação ao seu laudo. Quando o juiz entende que é cabível, ele libera 50% dos honorários, se as partes depositarem, se não for uma justiça gratuita. Só depois de prestar os últimos esclarecimentos é que você pode receber a segunda etapa. Então, para quem tem pressa e para quem não tiver um colchão de liquidez, né, não tiver um controle financeiro bom, a parte de perícia judicial é bastante sacrificada. Tá? Tem a última parte ainda, né, Pedro Afonso, que é a da emissão dos mandados de levantamento, que estão demorando uma eternidade. Tá? Então, precisa levar tudo em consideração, justamente para que você opte por aquilo que melhor espelha, né, essa progressão de carreira que você pretende ter. Isso quando, no meio do caminho, o juiz que te nomeava não é promovido para o tribunal, né? Vira desembargador e aí ele para de te nomear. Tem um outro que não conhece, traz os peritos dele. Mas se me permite, Zé Marcos, se me permite só uma partezinha para a Mariana, contar a história do executivo, viu, Mariana? Um executivo que tinha um sítio aqui perto de São Paulo e ele parou numa barraquinha de água de coco para beber, porque estava com sede. Aí ele viu uma árvore muito bonita, muito enorme, né? Pediu ao caipira que cuidava da barraquinha que desse uma muda para ele plantar no sítio. O caipira foi lá, buscou, trouxe, e aí ele perguntou: escuta, e quanto tempo que demora para essa árvore ficar desse jeito? Aí o caipira falou assim: 30 anos, mais ou menos. O executivo, como tem uma visão muito imediatista, normalmente é isso, executivo, né? Ele deixou a muda lá em cima do balcão. Quando ele voltou, quando ele foi saindo, o caipira virou assim para ele e disse o seguinte: moço, 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 se não plantar, demora mais. Então, se você quer entrar em alguma coisa, não espere a oportunidade, porque ela não vai passar. Você tem que entrar e suportar algumas coisas, fazer outro. Eu fiz de tudo. Eu tenho 25 anos em perícia.
Eu fiz de tudo para sobreviver ao meu escritório. De tudo que eu digo é vários e vários serviços para poder sobreviver ao meu escritório até eu conseguir consolidar com perícia. Tá bom? E depois tem uma pergunta também, viu, Zé Marcos? Tem uma pergunta do Valdeci que fez. Eu não sei se vai responder. Marcos, quando teremos curso de perícia? E o Herbert está lá com a mãozinha levantada. Isso. Muito bem, respondendo em relação ao curso de perícias, nós estamos aí nos organizando, temos aí o CBE pela frente, eu conto com a presença de todos vocês aí, prestigiar o CBE, mas nós vamos divulgar, né, Pedro Afonso, aí uma agenda a partir de outubro, retomamos aí os cursos, porque nesse momento estamos aí extremamente, Pedro Afonso está extremamente tomado, né, dando toda a sua atenção aí para que o CBE seja um evento brilhante do tamanho da categoria que nós temos, né? Então, mas assim que ele se desonerar um pouquinho que seja, ele já vai apresentar aqui uma agenda e nós vamos estar divulgando os cursos de perícia novamente a partir de outubro. Tá? Então, esse é o nosso horizonte aí. Daqui a um mês, no máximo, você já tem essa agenda disponível. Duas colocações. É que, por exemplo, essa dúvida dela sobre a questão de tempo não se mete à própria economia, que a gente vê que os melhores resultados não vêm de imediato, vêm com o tempo. E dois pontos de vista. Por exemplo, tem um amigo que ele se forma ano que vem numa faculdade pública em São Paulo, na universidade pública, e uma vez eu postei a foto com a carteirinha do Corecon, porque eu fazia pesquisas aqui para o Corecon de Jundiaí e tal, e ele me perguntou, pô, o que é o Corecon e tal? Aí eu fiquei tipo, como você não sabe? Você está estudando economia e você não sabe? Aí me deixou aquele meio que preocupado, até pela questão de diálogo. Eu venho de uma faculdade privada e ele de uma faculdade pública, então dá muita divergência em questão de ensino. E quando você me passa perícia financeira, para mim é meio que novidade, e não é, porque na Unip, essa matéria foi incluída como uma disciplina. Então, eu estou tendo a matéria disso. Então, para mim, isso é muito bacana, porque o próprio professor que orientou para a gente estar vindo acompanhar aqui hoje, me explanou um pouco, está explanando aos poucos, né, por ser disciplina, e você que já tem muito mais experiência na área, consegue nos remeter aonde a gente está caindo. Não vai ser um negócio de paraquedas, mas a gente vai buscando bagagem, complementar nossa bagagem para poder adentrar com firmeza o ramo de perito econômico. Então, isso para mim é muito, muito bacana. E gostaria de saber, tanto do Pedro Afonso como de você, José Marcos, na questão de como o Corecon ele está sendo explanado nas demais universidades, porque na Unip a gente fazia pesquisa inflacionária e a gente passou a conhecer o Corecon através disso. E nas demais, como que está sendo explanado isso, além de agradecer pela palestra que eu achei muito eficiente, gostei muito de ter podido participar. Obrigado, Herbert, e as suas colocações foram excelentes e acrescentaram muito. Eu fico muito feliz com sua participação, com essas colocações, são muito pertinentes mesmo. Gostaria que o Pedro falasse um pouquinho para a gente aí da atuação do Corecon, né? Nós temos lá a Comissão de Educação, temos vários pontos aí que o Pedro consegue expor para a gente com mais propriedade, né? Por gentileza, Pedro Afonso. Obrigado, parabéns, Herbert. Siga assim, firme, porque você vai ser um bom economista, desde que tenha firmeza e vontade e perseverança. Esse é o segredo eu acho que é o segredo de todo profissional, especialmente do economista. O Corecon São Paulo tem um plano de ação e eu gostaria de convidar você, a todos os demais, que entrem no canal TV Economista, e lá eu fiz 3 vídeos explicando o plano de ação do Corecon. E todos os planos de ação todo plano de ação é voltado para os atuais economistas e para os futuros economistas, incluindo os formadores dos economistas, que são os professores. Nós temos realmente essa situação que você coloca, de que na sala de aula poucas vezes se fala de conselho de economia e sindicato de economistas. Agora, eu quero lembrar o seguinte, a faculdade de economia cuida do aluno durante 4 anos. O sindicato e o conselho cuidam pelo resto da vida inteira do economista. Então, quando você sai da faculdade, não é mais responsabilidade da faculdade.
É responsabilidade do Conselho, que regula a sua profissão e fiscaliza, e o sindicato, que busca o mercado de trabalho para o economista, as melhores condições de mercado de trabalho para o economista. Então, é importante que a gente faça isso. Estamos fazendo, aos poucos, conversando, sempre fazemos reuniões com os coordenadores de cursos, e também fora, temos uma assessoria de imprensa, hoje está aqui representada pela Giovana, mas temos um jornalista, o Hélio Perazzolo, temos também uma outra estagiária, a Ruth, que fazem esse trabalho de divulgação do Conselho fora do âmbito dos economistas. E eu digo para você, muitas vezes os próprios economistas desconhecem a profissão. Então, é isso que nós temos que fazer. Quando o Guilherme hoje mencionou a situação de que as pessoas se centram apenas no mercado financeiro, eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro e há 25 estou em perícia. Eu diria, renego que eu trabalhei no mercado financeiro? Não, mas aprendi muito. Mas o meu universo é muito maior hoje do que era quando eu estava no mercado financeiro. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Os universos que não se mostram, as atividades que não se mostram, são mais de 50 atividades diferentes dos economistas, reguladas pelo Conselho Federal de Economia, e a gente não, né? Então, é só isso que eu queria mencionar a você, já me estendendo demais, de que as entidades têm que fazer. Só que a entidade em si não resolve nada. Existe um poema de Pablo Neruda chamado A Terra se chama Juan. A terra se chama João. Procurem depois. E vão descobrir que nesse poema ele fala sobre aqueles que estão em cima, aqueles que dirigem, e fala do João, do Juan, que está na terra plantando. Sem o João, não existe os de cima. E a mesma coisa eu diria para vocês com relação ao Conselho e Sindicato. Nós estamos dirigindo atualmente as entidades, mas sem vocês não existe entidade, gente. Porque a entidade só existe em função do profissional. Então, vocês têm que cutucar a gente para que a gente faça as coisas certas. Obrigado. Desculpa o tempo que eu demorei. Obrigado pela colaboração, Pedro. Olha, eu gostaria de, em nome da presidência do Conselho Regional de Economia, agradecer esse espaço, agradecer o privilégio de estar aqui com vocês nesse mês do economista, né? Fazendo aqui uma das últimas lives aí, nós ainda temos uma agora para o final da noite pelo Conselho Federal, né? Quem tiver oportunidade, por gentileza, prestigie o presidente do Conselho Federal, vai estar nessa live no final do dia, né? Mas para nós aqui do Conselho Regional de Economia, é a última que nós temos aí a apresentar em relação às comemorações aí do mês do economista. Então, eu agradeço muito a todos, né, pelo prestígio da presença de vocês, por vocês estarem aqui compartilhando esse momento, tá? E conto com vocês aí para prestigiar os demais eventos promovidos pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo, através do Fórum de Economia, através do CBE, não se esqueçam, estaremos lá presentes, né, para compartilharmos esses momentos importantes. Então, agradeço a todos e dou por encerrada a nossa live, com um forte e fraterno abraço, pedindo a todos que mantenham o cuidado com a saúde de vocês. Deus abençoe a todos.